Bom, a nossa aula de ciência e religião, estamos aqui utilizando a metodologia do Rudolf Bultmann, que é pegar todo o aparato científico que existe hoje para poder aplicar a interpretação de um texto com 9 versículos. E aí você tem lá em 1947 a grande descoberta dos manuscritos do Mar Morto, tá bem? Em 1947, no Wadi Qumran, junto ao Mar Morto, apareceram em 11 diferentes cavernas algumas jarras de barro que continham muitos documentos escritos em hebreu, aramaico e grego. Opa, isso me interessa. Está escrito em hebreu, antigo, aramaico e grego, me interessa. Sabe-se que foram escritos entre os séculos II a.C. e 70 depois de Cristo, ano em que teve lugar a destruição de Jerusalém. Você tem aí quase 300 anos de documentos. Bom, no documento, os documentos de maior importância, sem dúvida, eram os textos da Bíblia, porque não era só o texto da Bíblia que tinha lá. Nas 11 cavernas tinham jarros, nos jarros tinham lá os textos, que são chamados de manuscritos do Mar Morto, começaram a ser escritos uns 200 anos antes de Cristo e continuaram a ser escritos até 70. Você está usando de arqueologia aqui. Então, um monte dessas cavernas tinha texto bíblico, tá bem? Até o descobrimento dos textos de Qumran, os manuscritos mais antigos que conhecia em língua hebraica era do século 9 ou 10, que é o texto massorético, tá bem? O texto massorético, que é traduzido na nossa Bíblia, do hebraico para o português, é do século 10. Esse texto massorético é o texto que o Erasmo de Roterdã ele usou quando ele foi fazer a tradução dele. O Lutero usou quando foi fazer a tradução dele. O Tyndale usava texto massorético, texto dos judeus. Não balança aí. Então o que acontece? O texto mais antigo que eu tinha era do século X. Quando foi descoberto os manuscritos do Mar Morto, eu tenho textos mais antigos ainda, que vão para 200 anos antes de Cristo. Mas havia a suspeita de que neles haviam sido cortadas, acrescentadas ou modificadas palavras ou frases originais, consideradas incômodas. Com os novos descobrimentos, comprovou-se que os textos encontrados, esses do século II a.C., coincidiam com os originais, com do século X, tá bem? Ainda que fossem 1000 anos antes, e que as poucas diferenças que apresentavam coincidiam na sua maioria com algumas testemunhadas pela versão grega chamada de 70, ou Pentateuco Samaritano. O que está dizendo aqui? Eu descobri em 1947 textos do século II a.C. que estão idênticos ao do século X, só que tem uma versão que é anterior ao século X, que é o da 70, que é aquela tradução que eu sempre falo para vocês aqui, do texto hebraico para o grego. Aí eu peguei lá um texto, Deuteronômio capítulo 32, versículo 8 e 9. Esse texto aqui está no texto massorético, tá bem? Tá balançando a câmera. O texto diz: quando o Altíssimo distribuía as heranças entre as nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Anotem aí, ó, Deuteronômio 32, 8 e 9. Porque a porção do Senhor é seu povo e Jacó é a parte da sua herança. Todavia, a descoberta de um manuscrito hebraico em Qumran, que cita textualmente esse mesmo texto, lá na caverna de Qumran, filhos de Deus aparece para apontar a correção da tradição representada pela 70. O texto de Qumran não traz filho de Israel, o texto de Qumran traz filhos de Deus. Muitas versões modernas trazem essas informações em nota de rodapé, como por exemplo a Nova Versão Internacional e a Almeida do século XXI. Apesar dessas traduções não assumirem de fato a expressão filho de Deus ou anjo de Deus, é provavelmente a mais apropriada e verdadeira. O que significa? O texto mais antigo pegou Deuteronômio e está dizendo que, ao invés de você ler aqui, ó, filhos de Israel, se lia antes filhos de Deus. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo aqui? Você tem um Targum palestino. Esse Targum palestino ele é um comentário
que se faz na Tanakh, tá bem? Tanakh é os livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Isso é a Tanakh. E o Targum, ele é um comentário. Quando chega nessa parte aí do texto de Deuteronômio, o Targum diz o seguinte: que o Deus Altíssimo dividiu a humanidade entre 70 anjos, os príncipes das nações, durante a dispersão da Torre de Babel, que é aquilo que ele estava falando. Vamos colocar aqui os limites, vamos dispersar o pessoal. Estão fazendo um projeto. Qual que é o projeto deles? O projeto deles é invadir os céus. Esse é o projeto deles: construir máquinas que entrem céu adentro, que voem, tá? Pois bem, o texto antigo hebraico, ao invés de dizer filhos de Israel, que Deus dividiu as nações entre os filhos de Israel, está dizendo que Deus dividiu as nações entre os filhos de Deus. Isso aqui é importante para você poder tentar fazer o uso, tá, do método do Bultmann. Aqui está o que significa Targum, tá? Targum é no plural Targumim, é o nome das traduções e paráfrases e comentários em aramaico da Bíblia hebraica, o Tanakh. Quem fez esses comentários aí são os rabinos. Aqui está o texto da Septuaginta, tá bem? Prepare-se, porque a nossa próxima matéria vai ser grego 3, tá bom? Grego 3. A gente vai terminar aqui ciência e religião, depois a gente vai para o grego 3. Aqui está o mesmo texto que a gente leu em português, está em grego. Aí nós fizemos agora aqui a aproximação dos dois. O que você lê ali? Está vendo aqui, ó? Diemerizen, diasperien. Diasperien é o diáspora, tá? O que é o diáspora? É a dispersão. O que é o diemeriesen? É a divisão. Upsistóis. Então esse upstos aqui, ó, upsistos é o Altíssimo. Etne, nações que estão sendo dispersadas. Aqui está, ó, Uios Adam. O que é o Uios Adam? Filhos de Adão. O que diz a versão dos judeus? Filhos dos homens. O que diz o texto antigo? Filhos de Adão. Deus dividiu as nações entre os filhos de Adão, tá bem? Segundo Cata, segundo Aritmon, o número dos ângelos de Deus. Ó que bênção, hein? O texto está dizendo que Deus dividiu as nações segundo o número dos anjos de Deus. É aqui que nasce a angelologia do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele lê a Bíblia dele não no hebraico dos maçoretas que a gente lê. O apóstolo Paulo lê a Bíblia dele na Septuaginta, que é a tradução dos eruditos judeus do século III. Os eruditos traduziram do hebraico antigo para o grego, e o apóstolo Paulo lê na Septuaginta. O apóstolo Paulo lê esse texto, e o texto está dizendo que Deus dividiu as nações entre os anjos. O Targum, que está fazendo o comentário do texto hebraico antigo, da Tanakh, está dizendo que eram 70 anjos. 70. Deus fez um mapeamento do mundo e dividiu as nações entre os 70 anjos, que são os anjos das nações. Aquele anjo que aparece lá em Daniel, tá? O anjo da Pérsia, o anjo da Grécia, o anjo de Israel. São esses aí, que são os mesmos principados que vão aparecer lá em Efésios capítulo 6. Vamos aqui pegar o texto. Porque nós não temos que lutar, tá? Já venceu o meu horário. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. A pergunta que eu, como teólogo cristão, faço é o seguinte: eles passaram a surgir e a existir a partir de Efésios, ou já existiam antes? Já existiam antes. Desde quando? Desde que Deus os comissionou. Comissionou onde? Na dispersão dos filhos da Torre de Babel. O que é o projeto, pessoal? O projeto é que eles vão fazer uma torre
E essa torre é um portal, e esse portal vai permitir que esses anjos, eles, ó, subam e desçam, entrem e saiam. Essas pirâmides servem como portais. Isso é uma tese, tá bem? Era um projeto universal. O que eles queriam fazer? Eles queriam tocar os céus, queriam abrir porta para os deuses. Mas os anjos precisam de portais para entrar no nosso mundo? Não são seres espirituais? Os textos dizem que não, que eles precisam sim de portais. Ó, as portas do inferno não prevalecerão contra o rio. Tem porta do inferno. Precisam de portais. Você pega textos como esse aqui de Gênesis 28, 10 e 12. Jacó em Berseba, ele fala que ali existe uma escada, e a escada vai da terra para o céu. É um portal. Tá bem? Em Manaim, outro portal. Aí a gente perguntou antes, por que Deus se importaria com a construção de arquiteturas de pedras comuns? Porque não eram pedras comuns. Porque não é um projeto arquitetônico. Isso é um projeto científico. E esse projeto científico é para abrir dimensões. Tá bem? Num tempo que a gente não tem acesso. Perdeu-se este acesso. Então eu escrevi aqui, ó, os principados e potestades, tá bem? Eles estão ali presos na sua geografia, nas regiões espirituais, mas eles querem sair daquelas prisões. E é o que vai acontecer no Apocalipse. Você viu o Apocalipse? O anjo toca uma trombeta, o quinto anjo toca uma trombeta, e o poço do abismo se abre, e os gafanhotos invadem a terra. O sexto anjo toca a sua trombeta, e aí diz que 4 anjos que estão presos aonde? Ó, presos no Eufrates. Eufrates é onde está a Torre de Babel. Então você está saindo de Gênesis 11, você está pulando para Apocalipse 9, você tem uma ponte direta dizendo o seguinte: os anjos querem sair das suas prisões. O que é o projeto da Torre de Babel? É um projeto de fuga, fuga de Alcatraz. Não é uma coisa simplesmente, sabe, ingênua. Diz que quando o sétimo anjo ele toca a trombeta dele, tem uma batalha do céu, o diabo é lançado por um portal para a terra, e que existe uma besta que sai do mar, uma besta que sai da terra. E a gente tem que lembrar que o Apocalipse também está escrito numa linguagem figurada, não é literal, está escondendo um segredo, linguagem mítica, o que nos leva aqui para a ciência moderna. Vocês já devem ter ouvido falar dessa imagem aqui, ó. Esse aqui é o CERN, esse é o acelerador de partículas, tá bem? Ele é o LHC. O LHC é uma imensa e sofisticada máquina onde as partículas são aceleradas em um túnel localizado na fronteira da França com a Suíça, que fica enterrado a 100 metros de profundidade e tem a forma de um anel com 27 quilômetros de circunferência. O que é esse negócio aqui? Existe uma organização europeia de pesquisas nucleares, que é o CERN, que construiu o LHC, o acelerador de partículas. E o que esses caras querem fazer? Eles disseram isso aí, tá? Eles querem abrir portais, sério isso aí, eles querem abrir portais de acesso a outras dimensões. Eles querem acessar outras dimensões. O acelerador tem 27 km de circunferência, eles fizeram 27 km, tá? De circunferência, a 100 metros abaixo da Terra. E eles estão com um projeto agora de acelerar as partículas para poder ver se eles conseguem abrir uma passagem para outras dimensões. Quais dimensões? Aqui está o símbolo do Estado. Olha o símbolo deles. Que dimensão que eles querem acessar? Na nossa tese da Torre de Babel. O céu. Agora é o céu das estrelas? Que céu que eles querem acessar? Que dimensão eles querem acessar? Olha o símbolo dos caras. Preste bem atenção nesse símbolo aqui.
Você tem aqui, ó, um 6, você tem ali outro 6 e outro 6. Os caras não escondem, meu, que o projeto deles é o projeto do 666. Eles não escondem. Eles querem abrir o portal dimensional para trazer o príncipe deles para cá, que é o projeto da Babel. Ali tem a estátua de Shiva. Shiva é um deus hindu. O que um deus hindu tem a ver com ciência? Porque lá é ciência. Essa estátua aqui, ó, do Shiva, é que quando ele faz uma dança, ele destrói o mundo. A dança de Shiva é a dança da destruição. Eles estão dizendo, nós vamos destruir o mundo que existe hoje para construir outro. E estão utilizando esse símbolo 666. Tá? É o mesmo, ó. 6, 6, 6. Então, eu termino dizendo o seguinte: nós temos uma ciência hoje que está em evidência. Essa ciência está super avançada, muito avançada. Existe um lado positivo da ciência, que é uma ciência doméstica, né? Ciência para o dia a dia, mas tem um projeto, pessoal. Tem um projeto científico. E esse projeto científico, ele vai além da nossa imaginação. Esse projeto científico, ele está ilustrado pelo texto bíblico da Torre de Babel. Eu sou um cientista da religião. Como cientista da religião, eu pego o texto sagrado como um texto sagrado. E um texto que me revela o fim desde o começo, como disse Isaías. O que vai acontecer com a chegada do anticristo ao mundo está profetizado no Gênesis, numa linguagem mitológica. Só que lá naquele projeto tem uma intervenção de Deus. E eu pergunto, vai ter uma intervenção de Deus também nesse projeto científico que tem agora? Vai ter? O Apocalipse diz que tem. Jesus volta antes deles destruírem o mundo. Só que eles vão conseguir abrir esse portal? O Apocalipse diz que eles vão conseguir abrir o portal. Abre o portal, o bicho desce, vem para a terra. Abre o portal, vem o anticristo. Abre o portal, demônios são liberados sobre a face da terra. E uma coisa mais terrível, não é que é mais terrível, mas mais apavorante, eles conseguem abrir o portal, de acordo com o Apocalipse, do mundo dos mortos, professor Abraão. Eu estou especulando, estou falando em tese. Quando abre o cavaleiro, e o nome do seu cavaleiro é Morte, e o Hades o segue, eles abrem um portal e os mortos vêm para o nosso espaço. Agora você imagina viver num tempo apocalíptico como esse aí, fantástico como esse, onde você tem demônios que se materializam, principados que são vistos e mortos aparecendo em tudo quanto é lugar. Porque eles estão fazendo isso aí com um projeto, são uma máquina. É o que já está.